Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Vamos compartilhar conhecimentos. Estou eu aqui para ampliarmos os nossos conhecimentos. Eu sou a professora Maria José. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 4 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de Geografia. Em Geografia hoje, pessoal, nós vamos falar sobre fenômenos naturais, ou seja, acontecimentos que acontecem por meio da natureza. Como o próprio nome diz, na aula de geografia de hoje, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre fenômenos naturais. Vamos descobrir o que é um rio, o mar, oceanos, lagoas, lagos, a chuva, qual é a interação entre esses elementos naturais que compõem os nossos ecossistemas, qual é a relação que existe entre eles, tá? Então vamos começar ampliando os nossos conhecimentos e descobrindo sobre fenômenos naturais. Eu já compartilho aqui com vocês. São chamados de fenômenos naturais os acontecimentos que não têm nenhum tipo de intervenção humana, ou seja, o homem não tem nenhuma ação, ele não faz nenhuma intervenção, ele não pode modificar, ele não faz acontecer esse fenômeno. São todos os eventos da natureza, como o aparecimento de um arco-íris, é um fenômeno natural, a chuva é um fenômeno natural, a metamorfose das borboletas é um fenômeno natural, os vulcões é um fenômeno natural, os tsunamis também são fenômenos naturais. Temos também as enchentes, que são fenômenos naturais que vêm por causas humanas, mas são classificados como fenômenos naturais. Então, aqui nós estamos vendo o que são fenômenos naturais. São aqueles acontecimentos que não têm a intervenção do homem, né? E aí vamos falar sobre as enchentes, que é um exemplo de fenômeno natural. As enchentes, pessoal, são fenômenos naturais que acontecem em torno dos rios, né? Nos espaços em que a chuva se aglomera, onde fica empoçado, alaga as terras ao seu redor, e essas áreas, elas são áreas naturais que ficam alagadas, ou seja, quando os rios transbordam, essas áreas ficam alagadas e nós chamamos de enchente. A enchente ela pode ocupar uma cidade, um bairro ou uma comunidade. Dependendo do nível e da gravidade da enchente, ela também pode arrastar casas, carros, pessoas. É muito comum vermos aqui no Brasil, no nosso território, né, no nosso país, enchentes acontecerem. A poluição é um dos fatores que mais prejudica o meio ambiente e contribui para que aconteça enchentes, porque a enchente é quando a água fica empoçada, né? Sem ter espaço para poder coar, para poder sair. Então, quando transbordam ou muita chuva em um determinado período, acontece o período de enchentes. Então, é muito importante que nós possamos ter o cuidado e a responsabilidade, né? De não poluir, de não jogar o lixo na rua para não entupir os bueiros, sempre manter os nossos quintais, a nossa casa limpo, para que esse fenômeno natural, que são as enchentes, não possa acontecer e prejudicar. Vamos falar sobre os rios, pessoal? Eu compartilho aqui uma imagem com vocês. Os rios, eles são cursos de águas, geralmente de água doce, que flui em direção ao oceano, aos lagos ou a outros rios. E aí nós temos rios importantes, como o Rio Capibaribe, Rio Ipojuca e Rio São Francisco, fazem parte da nossa história, né? E contribuem também para o sistema de abastecimento de água da nossa região. Vamos falar sobre lagos? Os lagos é uma depressão natural que acontece na superfície da Terra e que contém uma quantidade variável de água, ou seja, água doce ou água salgada. Então, o lago ele pode ter água doce ou ele pode ter água salgada. Aqui eu já compartilho a imagem do mar, mares, né? Os mares são as nossas águas que existem e é uma extensão menor que o oceano, ou seja, o oceano é uma extensão maior. Os mares, eles são menores, né? Os mares, eles é uma parte pequena do oceano, tá? Aqui eu compartilho com vocês a imagem de lagoa. Uma lagoa é um corpo de água, né? Ou seja, é um corpo de água onde ele tem ali um determinado espaço e também ele tem um fluxo, ou seja, a lagoa é um corpo de água com pouco fluxo.
o fluxo é pouco, né? A água não deságua com força, não tem muita caída d'água. É aquela água que a caída é pouca. Nós chamamos de lagoa. É aquela água empoçadinha ali, né? Empoçada em um determinado lugar. Nós chamamos de lagoa. Então, na aula de hoje, pessoal, nós estamos ampliando os nossos conhecimentos sobre fenômenos naturais, que são aqueles acontecimentos que acontecem por meio da natureza. Não tem intervenção do homem. Nós vimos aqui exemplos como enchentes, que podem acontecer nas grandes cidades, em pequenas cidades, podem causar muitos prejuízos para a população. É de suma importância que cada um possa fazer sua parte dentro da sociedade para não poluir, para que as enchentes possam diminuir. Descobrimos também como acontece a enchente, que é quando transborda os rios ou quando nós temos uma quantidade de chuva elevada que não é comum de acontecer. Vimos também a diferença aí entre rios, lagos, lagoa, oceanos e mares. E aí vamos falar sobre chuvas. Já compartilho aqui o conceito de chuvas para vocês. A chuva, pessoal, é uma precipitação da água, ou seja, é uma mudança da água, uma alteração da água. A água atmosférica, né? Sobre a forma de gotas, essa água, o que cai em grande quantidade, tá? Então aí nós temos, a chuva é uma precipitação de água atmosférica sobre a forma de gotas, que cai em forma de gotas. E aí essa água, pessoal, ela vai para os rios, ela vai para os mares, ela vai para os oceanos, ela vai para as lagoas e contribui para o abastecimento de água das nossas casas, das indústrias, das empresas. Então é muito importante a gente refletir sobre o cuidado e sobre a proteção e a não poluição desses espaços que compõem água. Percebam que são elementos da natureza que precisam do cuidado humano para poder continuar tendo. São elementos que vêm da natureza, que nós usamos no nosso dia a dia, precisamos para a nossa sobrevivência e precisamos também cuidar. Não só utilizar, mas também cuidar. Na aula de hoje, aprendemos sobre fenômenos naturais e também a diferença entre elementos da natureza que compõem água. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!